A paz do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de falar sobre o seu nome, sobre a tua obra redentora, sobre o Evangelho, sobre a palavra que traz salvação, a admoestação que nos traz a salvação e a intimidade com Deus, com Cristo e que nos fortalece dia a dia, porque cada porçãozinha da palavra do Senhor que nós meditamos, que nós ouvimos, o Senhor trabalha no nosso coração, no nosso intelecto, nos trazendo revelações e nos deixando mais perto da salvação, que é o propósito divino do Senhor na nossa vida. Eu gosto muito, irmãos, de falar sobre a Bíblia em Cristo, porque o Cristo é o projeto central, é o objeto, o algo maior da Bíblia em revelação ao homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando na ascensão, ele disse, né, que não nos deixariam órfãos, mas nos mandaria um remidor, que é o Espírito Santo, e isso se concretizou em Atos 2, né, irmãos? Estou procurando minha caneta aqui, irmãos. Eu gosto de conversar com caneta na mão. Em Atos 2. E ali, irmãos, em Atos 2, muita coisa foi revelada ao ser humano, muitas bênçãos, muita misericórdia nos aconteceu e muito aprendemos naquela circunstância. Mas eu gostaria de falar sobre a Bíblia um pouquinho mais e vermos diferente aquele Atos 2 para fortalecer a nossa fé, para nos dar um pouco mais de ânimo e fortalecer no Espírito Santo e falar, tá mais perto de quando começou. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos para lerem comigo no livro de Ezequiel 36, a partir do 24. Amém, irmãos? E lembrando que hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, o meu amigo Espírito Santo, que tanto tem trabalhado por nós, que tanto vela por nós e que é a quem devemos pedir, esperar, aguardar, porque ele, através do sacrifício de Cristo na cruz, é que nos guarda e nos unge e nos edifica, nos dá ciência, sabedoria para chegarmos a Cristo e, consequentemente, a salvação no arrebatamento. E se partirmos antes no encontro com Cristo. Amém? Então, eu convido os irmãos para lerem comigo Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todas as vossos ídolos, idolatria, irmãos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e fareis andar nos meus estatutos. Guardai o meu juízo e os observem. Ezequiel 37, 36, a partir do versículo 25. Aqui o profeta Ezequiel, no contexto da mensagem, está falando a nova aliança com Israel. Ou seja, quem faz aliança é o Deus de Abraão, o Senhor Jeová. E essas promessas se cumprem todas plenamente em Cristo e na igreja. Então, irmãos, quando isso se concretiza, quando que isso chega até nós, igreja do Senhor, essa aliança, essa nova aliança do novo Espírito, em que o coração de pedra do ser humano é quebrado,
e é dado um coração de carne, onde o Espírito fará andar nos estatutos e nos juízos, se antes de Cristo não era assim. Então Cristo traz o Evangelho, um novo estatuto, juízos de valores morais, muda a sociedade humana, e para que essa nova sociedade pós-Cristo, que o mundo anterior a Cristo não teve o privilégio, é o privilégio da nossa geração, agora temos o Espírito Santo, que nos adverte e nos ajuda. Mas, irmãos, para darmos valor a esta circunstância, temos que retroceder um pouquinho mais e fazer um estudo mais detalhado da Bíblia para entendermos o privilégio que é estarmos nessa nova aliança. Quando o Senhor Deus cria o homem, o Senhor o cria para um relacionamento. E o ser humano, através do pecado, se torna um ser egoísta. E na geração ímpia de Caim, o homem se torna um ser nojento. Que aí sim fica claro o coração de pedra nos descendentes de Caim. Então, logo nos primeiros descendentes de Caim, Jabal, Jubal, Tubal-Caim e finalmente Lameque, né? Jubal e Jabal criam instrumentos para sua própria adoração, para sua própria deleites da carne, para criar uma sociedade a par de Deus, criando em si mesmo um bem-estar, uma sociedade de bem-estar, onde Deus não é necessário. Quando a música, quando o louvor é usado dessa maneira, é pecado. E isso é característica de um homem de coração de pedra, querendo criar para si um meio ambiente saudável sem Cristo, sem Jeová. Não existe na música ou na arte ou nas invencionices humanas um ambiente saudável que não inclua o Espírito Santo de Deus e a sua presença. Jabal, querendo criar artífices de metalurgia, fica claro que ele quer procurar um ambiente de defesa, um ambiente de segurança, um ambiente de agressão e defesa, criando uma sociedade bélica, onde Deus não é necessário, onde ele é autossuficiente para cuidar de si. É arrogância, é um coração de pedra. E o Senhor Jeová não admite esse tipo de comportamento. A segurança está em Cristo, a segurança está em obedecer os estatutos e as leis do Espírito Santo de Jeová, como está em Ezequiel. E o Senhor Jeová começa a perceber as intenções desses maus homens. Tubal-Caim começa a criar animais do gado, ou seja, uma economia financeira. Ele começa a criar um ambiente financeiro, querendo buscar segurança na sua economia, no sentimento de posse, querendo gerar riquezas e conforto ao redor de si, querendo criar um meio ambiente financeiro onde ele traz segurança, um através das artes e das músicas, outro através da segurança, outro através da economia, começa a criar uma economia, um meio ambiente econômico, onde isso vai lhe trazer segurança financeira. A segurança financeira não está no dinheiro, na economia. Está em servir a Cristo com um coração despretensioso, humilde, um sentimento humilde de adoração ao Senhor. E Tubal-Caim também não foi próspero nesse intento. E isso mostrava que as gerações, uma após outras, estavam querendo se afastar do Senhor Jeová. Até que chegamos em Lameque, onde ele procura a segurança sendo homicida, sendo valente, sendo um opressor. O Senhor, para misericórdia de Caim, diz que aquele que agredisse Caim seria 7 vezes castigado. Lameque já estava tão confiante, os seres humanos da geração de Lameque estavam tão astutos. Ele disse, olha, o Senhor falou que quem matar Caim vai ser 7 vezes, mas quem ferir a mim, Lameque, vai 70 vezes 7. Ou seja, ele já está proferindo juízo de valores. O Senhor disse que o agressor de Caim seria punido 7 vezes 7. Ele, Lameque, se acha tão mais poderoso que o próprio Senhor Jeová, que ele faz uma paródia
dizendo que ele, Lameque, puniria o seu agressor 70 vezes 7. Olha onde está a arrogância dessa geração. Então o Senhor vem e destrói essa geração. Destrói essa geração. Quando o Senhor acha Noé e os seus 3 filhos graça, o Senhor então vem o juízo através do dilúvio. Noé e seus 3 filhos, suas 3 sogras e sua esposa entram na arca, e o Senhor então torna Noé o pai de uma nova civilização, querendo dar a eles um coração de carne, um coração humilde, um espírito pacífico, para adorá-lo, para buscá-lo, criar uma nova sociedade, um novo modo de vida. Os descendentes de Sem vai para uma situação, os descendentes de Jafé vai para outra circunstância, né? Os descendentes de Jafé vai para onde hoje é a Europa, começa ali nos Jonos, nos helenos, né? Onde hoje é a Grécia, o Mar Egeu. Os semitas ficam ali na região da Mesopotâmia também. E os descendentes de Cã começam a não mais ter um coração de carne, um coração espiritual voltado para a adoração. Noé foi um bom homem, a Bíblia testemunha. Os seus 3 filhos, com certeza. Por quê? Porque foi educado por este bom homem na sua geração, né? Então, Matusalém conviveu 240 anos com Adão. E Adão morreu quando Noé nasceu. Matusalém já era um senhor. Então Noé aprendeu tudo, né, irmãos? Desde a criação até os seus dias. Então ele conviveu com homens que conviveu com Adão. Ou seja, Noé era um homem sábio, culto, que teve acesso a todas as informações oralmente, e ele passou isso para seus filhos, e ele preferiu não ter um coração como os descendentes de Caim, Jamal, Tubal, Lameque, Enoque, Tubal, Caim, mas sim como os setistas, né? Os setistas, irmão, as Bíblias nem fala sobre eles, ou seja, eles se ocuparam em adorar ao Senhor e se tornaram uma geração humilde, em que a sua glória será dada pelo próprio Deus no dia do juízo final. Essa geração de Sete não tem proeminência na Bíblia, no mundo antigo, no mundo pré-histórico. Por quê? Porque eles se ocuparam. O homem de Deus não cria para si nomes, não cria para si fama e história. Ele fica nos anais dos livros, das obras, nos céus, para receber o galardão de Deus. Então, enquanto a geração de Caim se tornaram proeminentes e até hoje está registrado na Bíblia os seus feitos para a idolatria de si mesmo e da raça humana, os descendentes de Sete sequer são mencionados porque não tiveram proeminência nesse mundo. Eles se ocuparam em adorar ao Senhor e fazer os cuidados do Senhor com vida simples e pacífica. Isso agrada ao Senhor, e isso fica registrado no livro das obras, na memória de Deus. Noé ensinou isso para os teus 3 filhos, e o Senhor, quando veio o juízo do dilúvio, salvou quem? Aqueles que aprenderam e ouviram e praticaram, né? Isso é fato. Se os 3 filhos dele entrou na arca, é porque o Senhor viu que os Noé ensinou os teus filhos. Então, esse é um aprendizado aqui, irmãos. Ensinamos nossos filhos, aqueles que amamos, para escapar do juízo do Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso. Quando Noé sai da arca, irmãos, que dura 1 ano e pouquinho, né? Juntando todas a chuva, o dilúvio, tudo, as águas se secarem, o adversário lança uma semente através da casa de Cão, né? Vem Cuxi e depois Nimrod. Nimrod, assim como os descendentes de Caim, começa a uma nova rebeldia contra os estatutos do Senhor, querendo se tornar um homem autossuficiente. O Senhor disse para
os seres humanos se espalharem pela terra e cultivar a terra e fazer filhos e filhas. Cush e Nimrod, num claro desafio à autoridade e às leis de Deus, começam a criar cidades. A Bíblia diz que Nimrod criou 4 cidades além de Babel e começa através da arquitetura a criar cidades, né? Ou seja, não era o plano divino que o ser humano se autogoverne. Se espalha, não tem um governo humano, não tem um imperialista humano, então as leis do Senhor é mais fácil de ser aplicada. Mas quando o ser humano começa a querer se autogovernar, ele quer governar outros e isso não é bom. Devemos obedecer às leis do Estado, porque a Bíblia manda, mas nós temos que ter consciência de que somos cidadãos dos céus, onde os nossos valores para viver em sociedade é a Bíblia, os seus estatutos e os seus mandamentos, o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, está preparando para nós um lugar, porque somos peregrinos aqui, e enquanto estamos peregrinos, falamos o Evangelho e as leis de Deus através do Espírito Santo, de um novo Espírito que recebemos da parte do Senhor Jesus. Mas essa geração não tinha. Então, através de Nimrod, começa novamente a rebeldia contra o Senhor. Irmãos, um detalhe: quando acaba o dilúvio, o Senhor faz uma nova aliança com Moisés e ele disse que não mais julgaria a terra daquela maneira, não mais destruiria a terra por causa do ser humano. E ele dá autoridade ao ser humano, a pena capital. Olha, aquele que a partir de agora, porque a geração anterior se tornou maléfica e homicida, né? A geração de Caim trouxe, a terra se encheu de violência, a Bíblia diz. E isso, através de Lameque, fica claro que eram homicidas. Então o Senhor, a partir de cada um, fazia o que queria. Então o Senhor faz uma aliança com o Noé e fala: olha, aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Aqui é a primeira circunstância em que o Senhor outorga ao homem a pena capital e diz que o ímpio será exterminado do convívio. Isso fica claro que no juízo final o Senhor Jeová vai eliminar o ímpio. Ele eliminou a geração ímpia com a água, prometeu que não mais destruiria a humanidade e a terra por causa do homem, mas teria um plano de salvação através da semente da mulher que se cumpria em Cristo. E falou: olha, a pena capital está instituída. Isso é um símbolo, irmão, de que o Senhor é justo e é um justo juiz. Essa pena capital hoje é discutida através dos estados e decretos e leis, porque o ser humano evoluiu na sua maneira de pensar e 90% dos estados não pratica a lei capital. E se tornou inviável pela corrupção geral dos judiciários das nações, que é corrupto. É impraticável a pena capital hoje se os próprios juízes são os mais ladrões que existem. O judiciário, por exemplo, brasileiro é totalmente corrompido. Todos os dias saem notícias de tramóia, maracutaia. Como um Estado com um judiciário tão corrupto como o brasileiro, por exemplo, vai aplicar a pena capital se é pior do que o sujeito digno de morte? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o Senhor Jeová, como símbolo de que não aceita um espírito rebelde, um coração de pedra que se revolta contra as suas leis, os seus estatutos, ele, como Jabal, Caim, Tubal, Caim, Lameque, Cão, Cush, Nimrod, ele fala: ó, esse mata. Pela graça, não temos mais os estados a pena capital. Mas fica claro que o Senhor Jeová aplica a pena capital para aquele homem, para aquela mulher que abandona suas leis, que não dá ouvido ao Evangelho. E como será essa pena capital?
no juízo final. Apartai-vos de mim, iníquos, eu não vos conheço. Isso é precedente na Bíblia, né, irmãos? Tá lá em Gênesis lá. Então, irmãos, com a revolta de Nimrod, com o advento da geração de Nimrod, de querer ser autossuficiente, o Senhor vai lá em Gênesis e separa as línguas. Olha essa parte aqui interessante do estudo, irmãos. Gênesis 7, acredito eu. Noé e sua família entram na arca. Gênesis 11 e 7. Eu falei 7, né? Não é o capítulo 7, é o versículo 7. Gênesis 11 e 7. O ser humano, na sua arrogância, querendo se revoltar contra o Senhor, contra as suas ordens de se espalhar pelo mundo e multiplicar e cuidar da terra, viver uma vida pacífica, uma vida simples, a buscar o Senhor, um coração sem sentimento de posse, sem sentimento de meu, sem que querer gerar uma economia que canibaliza o trabalhador, sem querer gerar um aparato de segurança militar para proteger essas cidades, que gera caos financeiro, que gera morte, que tira o homem da lavoura, que tira o homem de trabalhar numa vida pacífica, como os da descendentes de Caim fizeram. O Senhor fala, eia, o Senhor, fica claro aqui que o Senhor Jeová, Cristo e o Espírito Santo fizeram um conselho, porque desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui o Senhor usa a língua humana para causar separação e divisão. A separação das línguas é um símbolo do juízo de Deus sobre as nações. Um homem sem Deus não fala o idioma celestial, não fala o idioma de Cristo, não fala o idioma dos céus. O ser humano tinha uma só língua, e essa língua era entendida por todos, com elas ele se comunicava com Deus até então. O Senhor confundiu a língua, e os homens não mais entendem um ao outro. E isso gerou uma confusão, separação, Babel. Então, Nimrod não fundou a Babilônia, Nimrod fundou 7 cidades, a Bíblia diz, né? E uma delas era Babel. Ele fundou Assur, que vai ser a Síria, mas isso gerou caos. O Senhor, preste atenção com o contraste de Atos 2. Aqui o Senhor confundiu a língua e os homens não mais se entenderam por rebeldia ao Senhor. Então o Senhor separa os seres humanos. Um homem que é rebelde contra o Senhor não ouve as suas orações, o seu clamor, porque a língua dele é estranha. Eu estou fazendo um contexto aqui, entendeu, irmãos? O Senhor tem cuidado do ser humano em todos os sentidos. A língua humana aqui foi usada como separação e juízo, como um símbolo. E aí o Senhor trabalha, irmãos, o coração dos descendentes de Abraão, procura neles um povo pacato, simples, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele tem um coração pacífico, ele procura viver segundo os estatutos, as leis e as ordenanças do Senhor. O Espírito Santo não quer homens e mulheres rebeldes. O Espírito Santo de Deus trabalha para quem neles confia. Olha, irmãos, eu fiz aqui um catado no Velho Testamento, né, e na Bíblia. O Espírito Santo é a fonte de poder e força, inspiração da profecia, mediador da mensagem de Deus, santifica o crente, regenera o crente, né? Então, o Espírito Santo tem que ser o objeto de desejo do crente. O Espírito Santo tem que ser o objeto de desejo daquele que busca a vida com Cristo. Não devemos abrir mão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que andar sempre ao nosso lado, porque é Ele que nos mostra os estatutos,
as leis e os mandamentos de Deus. O homem sem o Espírito Santo de Deus ao seu lado, a partir do renovo de Atos 2, é um homem que está sucinto à rebeldia, como a geração de Caim, como a geração de Cãos, Cuxi e Nimrod. E o Senhor deu um juízo contra aqueles homens, trazendo a língua como separação. Então, o homem que não fala a língua espiritual, não estou falando línguas estranhas, eu estou falando aqui na sede das emoções, que não tem ligação com Cristo através do Espírito Santo, simbolicamente está separado de Deus pela tua língua. O Senhor não o entende, ele não entende a Deus. Um homem sem Deus, um homem sem o Espírito Santo, é incapaz de entender a língua dos céus. O Senhor fala com ele através de profecia, através de uma mensagem na igreja, através de um hino de adoração, através de um testemunho de uma irmã simplesinha, de um irmão simplesinho, e ele não entende nada na igreja, ele sai falando mal do trabalho, ele fica triste, ele acha que o Senhor fala, não está entendendo, irmãos. Então, o que eu aconselho? Ore a Deus, peça a presença do Espírito Santo, porque aqui em Ezequiel, que nós acabamos de ler, irmãos, Ezequiel 36, vamos pegar aqui para nós ler mais uma vez. Ezequiel. E então aspergirei, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado. A água na Bíblia é símbolo de juízo e de restauração. Então, o Senhor em Babel separa o homem, separa as nações, separa os povos através da língua. E depois, através de Abraão, ele separa um povo, através do patriarca Jacó, ele separa um país. Através de Israel, ele separa um sacerdócio. Através do sacerdócio, ele separa Cristo. Cristo nos traz o Evangelho, que nos traz a paz, que nos traz a salvação, que nos conecta com Cristo, que nos dê a capacidade de interagir com o Senhor, como filhos de Deus, porque agora o Senhor Jesus nos ensina a chamar o Senhor de Pai. Não estamos mais separados, mas temos acesso ao Pai. Então o Senhor Jesus Cristo completa a sua obra restauradora de purificação na cruz. E em Atos 2, irmãos, agora que eu quero fazer o contraste com o que lemos em Gênesis 11. Vamos para Atos 2. Atos 2, irmãos. A descida do Espírito Santo. Em Gênesis 11, versículo 7, uma sociedade rebelde, um povo rebelde, que era um só povo, mas porém rebelde, um só povo, porém incircuncisos no seu coração, um só povo que não obedecia os estatutos e as leis de Deus, um só povo que buscava viver separado de Cristo, de Deus, através das suas obras, arquitetando contra as leis de Deus. O Senhor confunde as línguas e causa separação. E isso ficou como símbolo da separação por milênios. Aí Cristo cumpre as profecias todas do Antigo Testamento, que todas as profecias e promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. E Cristo fala, olha, fique em Jerusalém, que eu vou mandar um remidor. Em Atos 2, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, Atos 2:1, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Irmãos, é aqui que começa a pregação e já estamos na conclusão. O que eu comecei falando foi que o Senhor ama o ser humano, tem um projeto e o homem de coração de pedra, rebelde através de artefatos como Jubal, Jabal, Tubal, Caim, Lameque, cada um na segurança das armas, um nas artes e na cultura, o outro na violência social e o outro através da economia financeira. Todos querendo criar meio ambiente separado de Deus. O Senhor julgou. O Senhor tentou de novo. Aí Nimrod, Cush, Cã começa novamente. Então o Senhor separa as línguas e as línguas se tornam um símbolo de um povo desunido, separado de Deus. Aqui o Senhor Jesus novamente num conselho fala: olha, eu vou mandar outro remidor. E vem o Espírito Santo. E aqui fala: olha, homens de todas as nações. Ou seja, aquelas nações que milênios atrás o Senhor separou através das línguas para a misericórdia do próprio homem, para não viver sob o jugo de um imperialista, sobre um déspota. Mas agora ele, Jesus Cristo, se fala que é rei e rei de reis e Senhor dos senhores, e vai estabelecer o reino milenar, e está no céu, só um minuto, irmãos, e está no céu preparando uma morada. Então, irmãos, veja, qual é o símbolo dessa união? O Espírito Santo juntando todos numa só língua. Todos ouviam cada um na sua própria língua. Então, olha que contraste, irmãos. O Espírito Santo veio como remidor e ajuntou a língua das nações. E isso agora se torna símbolo do homem de Deus. Todos falam uma só língua. Ou seja, todos ouvimos uma só voz, a do Espírito Santo. Para quê? Para servirmos um só soberano, um só Senhor, que é Cristo. Como servimos a Cristo? Obedecemos as suas leis e os seus estatutos, como está lá em Ezequiel 36. Correto? Vamos voltar em Ezequiel 36? Eu gosto muito de fazer o estudo assim, irmãos. Porque a Bíblia não deixa ninguém confuso. A Bíblia, ela inteira é um livro só. E se ler com cuidado, então você vai ver o que aconteceu lá em Gênesis, pela misericórdia de Deus, foi um ato de misericórdia e símbolo de juízo e de poder de Deus para homens rebeldes que não adoram e não buscam ao Senhor. Em Ezequiel 36, 25, ele fala: e vos tomarei dentre todas as nações. Como é que surgiu todas as nações? Através da separação das línguas. Em Gênesis 11, como juízo. Eu vos tomarei dentre todas as nações e ajuntarei. Quem fez isso? Cristo, através do seu sacrifício, dentre todas as nações, aquele que agora adorar no seu coração, porque agora somos templos do Espírito Santo, no nosso coração. Então, de todas as nações, não mais somos cidadãos da terra, nacionalistas, mas cidadãos dos céus, com um rei que é Jesus Cristo, o nosso remidor, o rei que nos traz a paz e nos dá a vida eterna, através do Espírito Santo. E aqui diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Ou seja, água é símbolo de juízo e de restauração. Aqui ele aplica o juízo sobre as nações, que foi dada lá para Nimrod, e já purifica o homem. E quando ele faz isso? Em Atos 2, eu vos purificarei das vossas imundícies e ídolos. Aqui não está falando só de idolatria de imagem, não, irmãos. Ao dinheiro, achar que está na segurança, achar que está nas artes, como aquelas gerações. A segurança está em servir a Cristo, em espírito e verdade. A confiança tem que estar em Cristo.
Devemos buscar ao Senhor através de adoração, clamando, buscando todos os dias, orar sem cessar, para não termos um coração de pedra, como as gerações anteriores. E como o profeta Ezequiel diz aqui, que o Senhor abomina e vai tirar e dar-vos-ei um coração novo. Versículo 26, o profeta Ezequiel falando: e porei dentre vós um espírito novo. Toda aquela geração tinha um coração de pedra, de revolta, querendo buscar para si meios de sobreviver sem Deus. E um espírito de idolatria, um espírito de revolta, um espírito de viver separado de Deus. Isso não agrada ao Senhor e nunca agradou desde a fundação do mundo, todas as gerações. E a Bíblia está mostrando, pautando o que acontece com cada geração de homens ímpios de coração de pedra. Mas aqui o Senhor promete que vai restaurar o ser humano, uma sociedade, dar novas leis, novos estatutos em Cristo. Um coração novo, um espírito novo, um coração novo, uma carne nova, e ponhará dentro o espírito e vai nos dar capacidade de andar nos seus estatutos e juízos. Quem tem estatutos e juízos é líder, é rei. Quem é rei? É Cristo. Como ele conseguiu isso? Na cruz do Calvário. Como ele nos encheu? Através do Espírito Santo em Atos 2, restaurando as línguas. O símbolo de desunião do mundo antigo foi em Nimrod, capítulo 11, versículo 7, a separação das línguas. Em Atos dos Apóstolos, na sequência da restauração do homem, o Senhor dá a todos a capacidade de falar uma só língua, da adoração, unanimemente, concordantemente. A Bíblia diz aqui, em Atos 2, que todos falavam unanimemente. Uma só língua, e eram línguas repartidas e se entendiam cada um na sua língua, cada um na sua originalidade, dentre todas as nações. Aqui o Senhor deixa uma nova simbologia. O Espírito Santo é que nos traz a união de irmão com irmão, de irmão com a igreja, da igreja com o irmão, do homem com o seu pastor, do pastor e o crente com o Estado, vivendo uma sociedade justa, onde você não quer vencer nem ser vencido, mas adorar ao Senhor. A sua segurança não está na economia, como Tubal-Caim. A sua segurança não está em ser bélico, como Lameque, como Jubal. A sua segurança não está nas artes ou na idolatria mundana, como Jabal. Então, Jubal, Lameque e Tubal-Caim, 4 exemplos de onde a segurança não está. A segurança está em Cristo, através do Espírito Santo na sua vida, como um adorador, espírito pacífico, espírito calmo, de ordenanças sobre as leis de Deus, lendo e meditando a Bíblia e dizendo: Senhor, olha eu aqui, tem misericórdia de mim. Papai do céu, papai amoroso e gentil, todos os meus dias eu tenho procurado ouvir a tua palavra. Dai a mim um coração novo, enche-me do Espírito, restaura, asperge sobre mim a água purificadora que o Senhor prometeu a Ezequiel, que é, papai querido, o teu Espírito Santo que foi derramado na igreja, que traz a união dentre povos, línguas e nações, a um só rei, que és tu, ó Jeová. Faça de mim um cidadão dos céus, faça de mim um cidadão seu, papai querido, que eu viva sobre as suas leis e os seus estatutos, não como as gerações pecadoras e hostis. Eu não tenho essa intenção. Eu, Jeová, sou teu e o Senhor é meu rei, eu sou teu filho e o Senhor é meu pai. O meu governo, a minha segurança está em ti, ó Cristo Jesus, Senhor dos céus e da terra, que criou os céus e a terra. E eu sei que um dia estarei com o Senhor na glória, adorando como o Senhor o é. Até lá, que eu tenha um espírito pacífico, unido em uma só língua, com a igreja, com os irmãos, com a sociedade e com Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Fico por aqui. Então, irmãos, eu espero que tenha conseguido passar o que eu queria, que é Nimrod, a sua geração pecaminosa, foi separada pelas línguas, em contraste.
O Senhor passa milênios, restaura o homem através das línguas, usando duas simbologias. Gênesis 11, Atos 2. Tudo para nos transformar em cidadãos dos céus, com uma só língua, com o seu Deus, que é Cristo Jesus. Orem por mim. Orem por mim. Quando forem orar, lembra do irmão Kleber. Lembrando que hoje eu estou falando aqui da minha casa, mas ainda assim, sobre as bênçãos do meu pastor José, sobre as bênçãos do meu pastor Rogério e em concordância com a igreja do Parque Zabane. Amém e amém, irmãos. A paz do Senhor e bom dia.